eu quero terminar então com essa palavra: a fé pode crescer. Vamos dizer? A fé pode crescer. Eu coloquei essa árvore, como esse símbolo de fé que cresce, A fé como uma árvore que é plantada, regada, e a fé pode crescer. Então, por que a fé, é necessário que a fé cresça? Porque assim como os discípulos de Jesus, nós também muitas vezes somos homens e mulheres de pequena fé. Infelizmente, essa é uma coisa que nós temos que mudar. Muitas vezes nós somos pessoas de uma pequena fé. Então, se é pequeno, pode crescer. Amém? Amém, gente? Amém. Quem está aqui? Todo mundo está aqui? Dá um tchauzinho aí para mim. Que bom que vocês estão aqui. Em várias passagens, Jesus se refere aos discípulos como homens de pequena fé. A palavra que Jesus usa, para pequena fé, é uma fé imatura, uma fé infantil, uma fé que não foi ainda desenvolvida, que carece de confiança. Então eu vou ler aqui várias passagens, você vai me seguir aqui, vão ser muitas passagens bíblicas, mostrando quando Jesus chama os seus discípulos de homens de pequena fé. E aí eu vou fazer com que a gente entre nesse ambiente da passagem, para a gente poder se identificar com aqueles discípulos. Precisamos que a nossa fé ela cresça. Então Mateus 8:26, coloca aí a primeira passagem aí, Mateus 8:26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Então qual é o contexto aqui? Uma tempestade no meio do mar da Galileia, e os discípulos com medo, mesmo com Jesus dentro do barco com eles. Isso lembra alguma coisa? Pensa aí comigo. Uma tempestade, um barco no meio da tempestade, mas dentro desse barco está Jesus dormindo no porão do barco, e os discípulos com medo de o barco afundar, apesar de Jesus estar lá com eles. Lembra alguém? Quem se identifica aqui? Muitas vezes no meio de uma tempestade, no meio de uma luta, no meio de uma tribulação, apesar de Jesus ter dito: estou com vocês todos os dias, o que é que a gente faz? Fica com medo. E aí Jesus chama aqueles discípulos de homens de pequena fé. Vamos para o próximo texto, Mateus 6:30. Mateus capítulo 6, verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Então Jesus estava aqui ensinando o Sermão do Monte sobre questões da vida, finanças, e ele fala sobre ansiedade. Então essa passagem, especialmente esse versículo aqui, está relacionada com ansiedade. E o que é ansiedade? Quem pode me definir a ansiedade aí de forma bem... Medo do futuro. Alguém disse que ansiedade é o medo do futuro, o medo do amanhã. Isso provoca em nós ansiedade. Lembra alguém? Alguém aqui já teve medo do futuro? E Jesus chama eles de homens de pequena fé. Vamos para a próxima passagem. Mateus capítulo 14, verso 31. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou, aqui segurou Pedro, e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Agora é outra tempestade, só que dessa vez Jesus não está no barco. É diferente daquela que a gente leu no capítulo 8. Jesus não está no barco, mas vem ao encontro deles. E Pedro, em um momento de fé, pede para andar sobre as águas, para ir ao encontro de Jesus. Jesus chama Pedro e ele começa a andar por sobre as águas.
Mas quando ele percebe a força do vento, ele começa a afundar. E Jesus então, tomando pela mão, tira-o das águas, salva ele de se afogar, mas repreende sua pequena fé. E aí, alguém se identifica com Pedro? A gente começa, com fé, com ousadia, mas quando você repara ao redor, nas circunstâncias, você começa a afundar e Jesus tem que ir lá e nos socorrer, porque senão a gente se afoga. Mas Jesus então olha para Pedro e diz: por que duvidaste, homem de pequena fé? Vamos para o próximo, Mateus 16, 8. Jesus percebeu isso e perguntou: por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? É uma outra conversa, é um outro assunto. Jesus está falando, sobre o fermento, que seria a doutrina dos fariseus, o ensino dos fariseus. E aí os discípulos, meio tontos que são, iguais a nós, pensa que Jesus está falando de pão, fermento de pão, e ficam preocupados que Jesus não tinha levado pão na viagem. Vê que viajada eles deram. Jesus está falando de outro fermento, que era a doutrina, o ensino dos fariseus, e eles confundem com o fermento de pão e ficam preocupados que não tinha pão para eles comerem. E Jesus repreende eles dizendo: será que vocês não se lembram que eu já multipliquei pães e peixes 2 vezes? Será que não foi suficiente eu ter operado milagres 2 vezes de multiplicação de pães e vocês estão preocupados com falta de pão? E aí, isso lembra algo? Isso lembra alguém aqui? Quantas vezes nós já vivemos um milagre 1 vez, 2 vezes, e parece que na 3ª, na 4ª, a gente se esquece e desconfia do Senhor de novo. Eu lembro quando eu converti, meu pastor, ele era evangelista, e ele cantava uma música nos cultos de evangelismo, Essa música dizia o seguinte: pode fazer outra vez, pode fazer outra vez, teu grande amor é o mesmo, não mudará. Se Deus tem feito um milagre, Ele pode fazê-lo outra vez. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor fará o mesmo milagre, porque Ele é o mesmo Deus. Jesus repreende aqueles discípulos no barco, chamando eles de homens de pequena fé. Agora vamos para Lucas 17, versos 5 e 6. Ao que o Senhor respondeu: se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumente-nos a fé. Finalmente, eles pediram algo, reconhecendo a limitação que eles tinham. Senhor, aumente-nos a fé. Jesus está ensinando aqui sobre perdão. Opa, será que tem alguém aqui precisando de fé para perdoar? Porque para perdoar a gente precisa de fé, não é? Porque às vezes para perdoar vai além da nossa capacidade humana. Concordam? Dependendo da situação que a gente viveu, às vezes você se apega à mágoa, ao ressentimento, à dor, e é difícil de perdoar. E é nesse contexto, Jesus ensinando sobre perdão, e os discípulos, diante do que Jesus ensinou, se acham incapazes de praticar e de alcançar o padrão de Jesus. O padrão de Jesus, como a gente diz, na linguagem do esporte, o sarrafo aumentou, Jesus aumentou o padrão. Porque Jesus diz: olha, vocês não devem perdoar somente 7, mas 70 vezes 7 ao dia. Então é um padrão alto, eles acham que não conseguem. E então eles dizem: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí Jesus tranquiliza eles, dizendo que na verdade
não é tanto a quantidade da fé, mas a qualidade da fé. Por isso que ele compara com um grão de mostarda. Depois pesquisa, bota no pai Google, grão de mostarda, para você ver o tamanho de um grão de mostarda. É muito pequeno, irmãos. É muito pequeno. E Jesus está dizendo que se tivermos, ainda que uma fé do tamanho de um grão de mostarda, nós já vai ser suficiente para que grandes milagres aconteçam. Amém? Está dizendo, pastor, mas nem do tamanho de um grão de mostarda eu tenho fé. Então por isso que nós temos que pedir, Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Então, tem mais um texto que nós vamos ler, que é em Mateus 17, 20. Só que agora, a palavra aqui é diferente. Embora na nossa tradução, nas traduções em português, apareçam homens de pequena fé, mas a palavra que Jesus usa não é pequena fé como nos outros textos, certo? Vamos ler aqui para você entender o que eu estou tentando explicar. Mateus 17, 20. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade lhes digo, que se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará, nada lhe será impossível. Mas aqui, na verdade, Jesus estava dizendo, é uma completa ausência de fé. É diferente aqui. Nos outros textos, todos os outros que a gente leu, é fé pequena, é oligopistos, é uma fé muito pequena, mas aqui é apistos, ou seja, tem hora, irmãos, que é completa incredulidade. Não é nem fé pequena, é ausência completa, ausência total de fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Então uma pessoa que é incrédula, ou uma pessoa que está com uma fé raquítica, subdesenvolvida, infantil, essa pessoa ela precisa crescer na fé. Eu preciso crescer na fé. Paulo fala, sobre o crescimento na fé. Vamos ler Filipenses 1, 25. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês, para que progridam e tenham alegria na fé. Olha o que Paulo está dizendo para esses irmãos. Filipenses, eu estou certo que eu vou ficar com vocês por um tempo. Eu preciso ficar junto com vocês para que vocês progridam e tenham alegria na fé. Então, irmãos, a fé ela pode crescer. A fé de todos nós aqui. Nós podemos aumentar a nossa fé. A gente não precisa ficar no mesmo nível de fé o resto da vida. A fé para a salvação foi uma. Todo mundo aqui que nasceu de novo precisou de fé. Pela graça sois salvos por meio da fé. É a fé para a salvação. Mas a fé para a salvação é o start, é o início. Ela não vai servir para a caminhada cristã. Sabia? Porque existem tipos de fé. Então você precisou de fé para converter, para nascer de novo. Pela graça sois salvos por meio da fé. Então a fé é o meio que fez com que o milagre do novo nascimento acontecesse. Mas aquela é uma fé inicial. Será que você não está ainda com a fé inicial da salvação, da conversão? Será que você não precisa avançar? Será que nós não precisamos avançar para um novo patamar de fé, um novo limiar de fé? Imagina que eu estivesse com a mesma fé de 37 anos atrás, quando eu converti. Inadmissível. Porque a fé de 37 anos atrás foi para eu converter. Mas na caminhada cristã, eu preciso
de uma fé robusta, eu preciso de uma fé mais madura, e eu preciso ir amadurecendo. Nesses dias eu analisando o tipo de fé que eu tenho hoje, e entrando em crise também. Senhor, eu quero ir mais além na minha fé, porque eu já vivi coisas grandes, eu já vivi milagres, eu já vivi, né? E até eu estava lembrando, né, Mavi, que ainda falta 750, né? 750 para completar o custo dela mensal. E eu já vivi essa situação quando eu fui aluno do Instituto Bíblico. Eu apliquei a fé, porque eu ia voltar para Garanhuns. Eu tinha recebido o que chama de deadline. O que é isso? Prazo final, né? Eu tinha recebido um ultimato da pastora lá em Brasília. Todo mundo tinha medo da pastora Maria Marques, porque quando ela chamava era para dar um ultimato: olha, ou você paga as mensalidades ou volta para a tua cidade. E ela me chamou: Marcos, você está devendo a matrícula, você está devendo o mês de fevereiro e você está devendo o mês de março. Então, não tem como você continuar mais aqui, porque senão vai acumular mais um mês e você não vai ter como pagar. E eu olhei para ela e disse: mas Deus me disse que era para eu ficar aqui em Brasília, que não era para eu voltar para a Bolívia, porque eu tinha estudado na Bolívia um ano, e esse outro ano agora eu estava em Brasília. Ela olhou para mim e disse: pois se Deus disse que é para você ficar em Brasília, a prova vai ser que Ele vai suprir as suas necessidades. Agora, se foi você que disse, nada vai acontecer. Mas não é verdade não, porque o Deus que guia, já disse Hudson Taylor. Foi que Hudson Taylor disse, Mavi? O Deus que guia providencia. Ah, foi Deus que mandou? Pois o Deus que manda é o Deus que sustenta. Eu saí dali em crise, fui orar, chorar diante de Deus. Deus, o Senhor disse para eu ficar, e eu fui desafiado agora. Senhor, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. Nessa época a Cristiane também estava orando por um milagre. Ela já contou, acho que algumas vezes aqui, o testemunho dela. Ela também aplicou a fé, porque ela precisava de um milagre. Mas eu vou contar o meu, depois ela conta o dela. Irmãos, isso foi em abril, mais ou menos meio de abril. Em seguida, veio um preletor. Isso já era o iniciozinho de maio. Veio um preletor da Singapura. Ele deu aula para a gente. E eu era mais um aluno no meio de 40. Ele não me conheceu pessoalmente. Ele só me viu assim, no meio dos alunos lá do instituto. E ministrou na igreja, numa conferência que tinha de cura interior. O testemunho dele, tremendo. Inclusive ele faleceu há pouco tempo atrás. O nome dele era Cy Rogers. Ele era um ex-travesti, um ex-transexual. Ele estava para fazer a cirurgia de mudança de sexo e se converteu. Foi algo tremendo, um testemunho tremendo. Irmãos, quando ele foi embora de Brasília, ele mandou um envelope por uma pessoa do instituto e disse: olha, entregue a um rapaz assim, assim, assim. A gente nem tinha conversado, ele falava inglês e eu não falava inglês. A gente não conversou nada. E ele mandou um envelope com uma oferta. E quando eu abri o envelope, irmãos, eram $300. Que naquela época, $300 deu para pagar a matrícula, o mês de fevereiro, o mês de março, o mês de abril e o mês de maio. E ainda sobrou um dinheiro e eu comprei o meu Walkman. Aí você andava com Walkman, com fone de ouvido. Ainda comprei o meu Walkman.
Ok, ficou tudo kit, né? Mas o tempo passou de novo. Ia chegar junho e eu ia dever de novo, né? Eu disse: Senhor, eu apliquei fé para ser suprido até aqui, e o Senhor ainda me deu um troco para eu comprar um Walkman. Agora, Senhor, eu preciso de um milagre daqui para frente. Está tudo zerado, né? Não vou voltar mais para Garanhuns, então eu preciso de um milagre. Naquele final de mês, no mês de maio, no mesmo mês, nós fizemos um culto. Os alunos de Instituto Bíblico fizeram um culto e convidaram pessoas da igreja para participar do culto. Nessa época, a Cristiane não queria nem me ver pintada a ouro. Ela estava com muita raiva de mim nesse culto, que eu lembro até hoje. Chateada, uma arara. E veio um casal de empresários para esse culto. E nesse culto eu toquei, cantei, estava lá no teclado, né? Eu tinha cabelo grande, viu, que eu era roqueiro. Cabelo grande, calça bag aqui, ó. Depois eu mostro para vocês a minha foto. Eles me viram cantando e tal. No final do culto, aquele casal de empresários me chamou. Aí disse: Marcos, vem cá. Você tem mantenedores? Eu disse: não. Eu recebi a oferta de Sai Rogers e paguei até o mês de maio agora, tá zerado. Mas daqui para frente eu não tenho mantenedores. Eles disseram: pronto, então é o seguinte, nós vamos te sustentar de junho, no caso do ano, né, de 93, a dezembro de 94, que era um ano e meio ainda que tinha de Instituto Bíblico. Nós vamos te sustentar integralmente. Aquele casal investiu na minha vida, Messias e Elma. Olha aí, que os Messias são generosos. Seu Messias e Dona Elma. Eles não sabem, né, eles não sabiam quem eu me tornaria, não é? Que eu seria pastor. Eles não sabiam de nada do meu futuro, mas eles foram usados por Deus para investir na minha vida. Nunca mais eu os encontrei depois que eu saí de Brasília, mas nos reencontraremos na eternidade. E eles fazem parte de tudo o que o Senhor fez na minha vida. Porque mantenedores, queridos, por isso que eu desafio mantenedores aqui nessa noite, com 20, com 50, com 100, com os 750 que está faltando, porque você está indo junto. Você vai receber o galardão tanto quanto ela que está lá na linha de frente. Intercessores e mantenedores. Que intercessores também são importantes. Intercessores e mantenedores receberão galardão igual. Amém? Então, esse é um testemunho que eu queria contar da minha experiência, porque eu precisei crescer em fé. E esses dias eu estava dizendo: Senhor, eu e Cristiane já vivemos muitas coisas de fé. Nós já vivemos muitas experiências de fé. Então, Deus, eu preciso ir para um novo nível de fé. Porque eu não posso mais ficar preso no nível que eu estou lá atrás. Não, eu quero avançar. Eu quero ir para novos níveis de fé. Amém? Agora vamos para 2 Coríntios 10, 15. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, olha a expressão de Paulo. Temos esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês dentro da nossa esfera de ação. Esse versículo é muito rico, tem muita coisa aqui que a gente poderia até explorar, mas eu vou ficar com essa frase de Paulo: à medida que cresce a fé que vocês têm. Então a fé cresce, está claro? Vamos para mais um texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 3,10. Oramos noite e dia com máximo empenho para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. É como se a fé fosse algo que pode ser acrescentado. Uma construção que você pode colocar mais um tijolo, mais argamassa. Suprir
o que ainda falta à fé que vocês têm. Então, são textos, irmãos, que eu estou lendo aqui, para que você entenda que você não pode continuar no mesmo nível de fé que você tinha desde que você converteu. Vamos para o próximo de Paulo agora, 2 Tessalonicenses 1:3. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês como convém, pois a fé que vocês têm, preste atenção nessa frase, falando da mesma igreja lá, Tessalônica, a fé que vocês têm cresce cada vez mais e o amor que todos vocês têm uns pelos outros vai aumentando. Fé e amor aumentam. Nós podemos crescer em fé e em amor. Então não é algo estático na vida do cristão. Eu recebi uma medida de fé e eu vou com ela até o fim dos meus dias. Não, a fé ela pode crescer. O apóstolo Tiago, agora vamos para outro texto. O apóstolo Tiago explica como a fé cresce. Ela cresce à medida que é acompanhada de obras. A fé acompanhada de obras cresce. Então a fé não é algo teórico, apenas em que acreditamos. Mas a fé deve ser acompanhada de uma postura prática. Ou seja, atitudes que vão juntamente com a fé, confirmando que aquilo que cremos é a verdade e faz com que nossos sentimentos, pensamentos e decisões mudem também. Então eu quero ler com vocês Tiago 2, vai ser um texto extenso e eu vou ler bem corrido, né, porque já estamos aqui com a hora já um pouco avançada. E diz assim, Tiago 2, 14 a 26. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé. Se não tiver obras, por si só está morta. Verso 17, tá? Vai me seguindo aí. Fica na minha cola. Reinicia aí, por favor. Mas eu vou continuar, tá? Porque eu não posso me deter aqui não. Verso 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Então segue aí na tua Bíblia ou no celular, tá? Abra aí. Vocês pensaram que estava no texto, né? De Tiago, né? Essa frase. Não, sou eu que estou falando, tá? Então abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia ou o seu celular. Estamos em Tiago 2, 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu com as obras lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Preste atenção nisso aqui, que eu vou falar sobre Abraão agora. Abraão foi justificado quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar. Estas foram as obras de Abraão. Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou? Pelas obras é que a fé se realiza. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isto lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Agora o segundo exemplo que eu vou usar. Abraão, agora vamos usar o exemplo de Raabe, a prostituta. Não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. E obras aqui, algumas pessoas acham que é obra de caridade, né? Tem gente que
se distancia disso aqui com esse medo, né? De que, não, mas será que a gente não vai estar substituindo a fé pelas obras? Já que no catolicismo romano a salvação é pelas obras. Mas não é isso o que Tiago está dizendo. O que Tiago está dizendo é que nós temos uma fé que precisa ser colocada em prática. Obras aqui é a prática da fé. São atitudes que condizem com a fé que temos. Então são dois exemplos, e a gente vai terminar com esses dois exemplos. Primeiro, Abraão. Abraão creu, Abraão obedeceu e de forma prática ofereceu seu filho Isaque sobre o altar. Então qual foi aqui as obras de Abraão? O sacrifício de Isaque. Abraão creu, obedeceu e ofereceu Isaque como sacrifício. Mas vamos ler em Gênesis 22. Vamos ver aqui. Gênesis 22, versos de 1 a 6, depois de 9 a 10. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento, levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar a lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorar, voltaremos. Isso aqui foi fé. Voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Agora vamos 9 e 10. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Isso aqui é a fé com obras. Não ficou só na teoria. Ele literalmente sacrificou o seu filho. É claro que Deus impediu, porque Deus não queria sacrifício humano. Deus impediu. Abraão, já basta, eu sei que você realmente me ama, que você me obedece. E providenciou um cordeiro para morrer no lugar de Isaque. Mas Hebreus, vamos lá, 11, Hebreus 11, 17 e 19 diz: pela fé Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Para o escritor aos Hebreus era fato consumado. No coração, Isaque foi sacrificado. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Então, queridos, como é que a fé de Abraão cresceu? Quando ele decidiu obedecer, deixou a sua cidade, foi até Moriá, como o Senhor tinha falado, creu na promessa de um filho e de uma descendência, e depois foi provado, de forma prática, ofereceu Isaque sobre o altar. Então a fé de Abraão não foi uma fé teórica. O problema é que nós somos muito bons na teoria, mas a nossa fé tem que ser acompanhada de obras. Amém? E o que é obra? A obra da fé é o trabalho da fé, é a prática da fé. Sabe, irmãos, a fé, ela cresce quando? Quando ela é provada.
Quando ele decidiu obedecer e deixou ser provado por Deus, a fé de Abraão cresceu. Porque a fé é como músculos que são desenvolvidos quando submetidos ao exercício. No momento dói, nos dias seguintes dói, mas depois produz resultados. Assim também é com a fé. Amém? Então, os músculos só se desenvolvem com exercício. Porque o exercício faz com que os músculos se rompam. As fibras musculares são microlesões, não é lesão visível. São microlesões. E por que você fica quebrado no outro dia, dolorido, que quase não sai da cama? Porque aí o organismo produz ácido lático para recuperar, para haver uma hipertrofia. E a repetição disso faz com que o músculo desenvolva. A fé é do mesmo jeito. Uma fé que não é provada não cresce. Pastor, eu quero crescer na fé. Então você está dizendo: Senhor, prova-me. E aí? Estás disposto? Porque às vezes a gente ora algumas coisas, né? A gente nem sabe o que está orando. Senhor, me dá paciência. Como é que Ele vai te dar paciência? Ele vai derramar gotinhas de paciência na tua cabeça, é? Deus vai pegar um conta-gotas e derramar paciência. Não. Senhor, me dá paciência. Aí Deus, beleza. Então eu vou te colocar em situações que vão requerer o exercício da paciência. Então, da mesma forma, Senhor, me dá fé, aumenta a minha fé, desenvolve a minha fé. Aí o Senhor vai dizer: então eu preciso te provar. Mavi vai sair dessa com mais fé ou menos fé? Mas está sendo fácil? Porque ainda não terminou o processo, né? E outra coisa, ela vai ter que continuar exercitando a fé. Porque vai que o povo daqui decida não mandar o dinheiro. Que não vai acontecer isso, em nome de Jesus, né? Todo mundo tem palavra aqui. Mas, e se alguém morrer? Não, gente, vamos ser realistas, né? As circunstâncias mudam. Não é? E se desse, né? Não vou dizer no presente não. Se desse uma quebradeira geral no mundo, aí ela vai garantida na palavra de Marcos e Cristiane do CCA? Não. Ela tem que ir garantida na palavra do Senhor. É ou não é? É isso. Nós vamos, claro, que cumprir a nossa parte, porque nós somos gente de palavra, a gente é crente, não mente, não engana. Mas ela tem que ir na palavra do Senhor. Senhor, foste tu que me mandaste, então tu suprirás. Agora a fé está sendo o quê? Esticada. Então é a prova que aumenta a fé. Mas vamos terminar com Raabe. Já a hora já está bem avançada. Como foi que a fé de Raabe cresceu? Foi outro processo. A fé de Raabe não cresceu com prova. Mas vamos lá. Josué, capítulo 2. Versos de 8 a 13, 17 e 18. Então, antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Lembrando que Raabe era uma prostituta, certo? Prostituta. Tinha uma família e ela queria salvar a ela e a família dela. E lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Preste atenção nas palavras de Raabe. Eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Ela está falando com os dois espiões. Os espiões eram hebreus, israelitas. E ela era de Jericó. E ela está dizendo: olha, eu sei que o Senhor deu a vocês esta terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. É ela falando para aqueles homens. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E o que foi que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. Ela tinha ouvido falar.
Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Pois o Senhor, o seu Deus, olha o que essa mulher está dizendo, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ela está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui pedindo clemência, pedindo que vocês nos salvem, a mim e a minha família, porque eu ouvi falar do Deus de vocês. E o Deus de vocês é um Deus tremendo, é o Deus dos deuses. Eu ouvi falar do que Ele fez na travessia do Mar Vermelho, os reis dos amorreus que vocês desapossaram, e Jericó está desanimada. Todos os habitantes de Jericó estão desanimados, porque ouviram falar, as notícias já chegaram aqui, do que Deus fez por vocês. 12. Jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro, de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Agora 17. Os homens lhes disseram: estaremos livres de juramento que você nos levou a fazer, se, quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe e seus irmãos e toda a sua família. Esse foi o trato. Agora vamos ver em Josué 6 o que foi que aconteceu. Josué 6, 22, 23 e 25. Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos os da sua família e os deixaram no local, fora do acampamento de Israel. E Josué poupou a prostituta Raabe, a sua família e a todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raabe vive entre os israelitas até hoje. E em Hebreus 11, irmãos, fala de Raabe. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido obedientes. O processo da fé de Raabe foi diferente da fé de Abraão. A fé de Abraão foi provada. A fé de Raabe cresceu quando ela ouviu falar dos feitos de Deus. Foi outro processo. Então a fé cresce quando somos provados, mas a fé cresce por ouvir a palavra de Deus. Amém? Isso que vocês estão agora ouvindo, a palavra de Deus, isso é poderoso para fazer a sua fé crescer. Um testemunho, como nós ouvimos de Ingrid e Mavi, esse que eu acabei de dar. Eu acredito que o meu testemunho hoje, do meu sustento no Instituto Bíblico, pode ter feito a fé de Mavi crescer. Ela dizendo: não, se Deus fez com o pastor, que não era pastor na época, era um aluno do Instituto Bíblico, levantou um homem da Singapura, que nem falava português, nunca tinha conhecido ele, e manda num envelope uma oferta. Então o mesmo Deus de Marcos é o mesmo Deus de Mavi. Então a fé cresce pelo ouvir, irmãos. Então por isso que é importante a gente ouvir a palavra, ler a palavra. É importante a gente ouvir testemunhos. É importante você compartilhar testemunhos, porque os testemunhos nos fortalecem. E para terminar, sabem em quem Raabe se tornou? Chuta aí. Você já ouviu falar da história de Ruth? Quem já ouviu falar da história de Ruth? Vamos ver se é bom de Bíblia. Menos Cristiane. Quem casou com Ruth depois que ela ficou viúva? Boaz. Quem era a mãe de Boaz? Raabe. Olha só o que Deus fez com esta mulher, uma prostituta de Jericó, que pela fé que ela teve, porque ouviu falar de Deus, ouviu falar do Deus de Israel e disse: Ele é o único Deus. Os nossos deuses aqui de Jericó
não valem nada, eu quero o Deus de Israel. E quando os espias foram, ela disse: olha, me garantam de que vocês vão me tirar daqui. E pendurou o fio vermelho, simbolizando o que ali? O sangue de Jesus. Fio escarlata. Vou pendurar o fio vermelho na minha janela, porque quando vocês voltarem aqui para tomar a cidade, vocês vão me tirar. Me garantam que vocês vão me levar. Ela foi levada, e Deus deu a Raabe um marido em Israel, e ela gerou Boaz. Raabe foi a triavó de Davi, e entrou na genealogia de Cristo. Amém? Só tem 2 mulheres na genealogia de Cristo, fora Maria, citada, né? Raabe e Batseba. Olha, mulheres com suas falhas, com seus defeitos, mas que Deus decidiu incluí-las na linhagem messiânica. Raabe foi essa mulher. E eu termino com o Salmo 9, verso 10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti. Os que conhecem, confiam. Os que conhecem, confiam. Como é que você vai confiar em um Deus que você não conhece? Que você não caminha com Ele, que você não tem intimidade com Ele. Conhecem e confiam. Então vamos orar, fiquem em pé para a gente orar. Os 2 exemplos, qual você vai tomar para você? O de Abraão, o de Raabe, ou os 2? Cada vez que a minha fé é provada, já estava indo gatilho. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Põe a mão no seu coração. Eu oro para que cresçamos na fé, Senhor. Como Abraão cresceu através da obediência, colocando em prática aquilo que o Senhor tinha pedido, mesmo custando a ele um preço muito alto de renúncia. Mas a fé de Abraão cresceu ao entregar Isaac. Senhor, eu oro para que a nossa fé também cresça. Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes somos homens e mulheres de pequena fé, mas a fé pode crescer, a fé pode, Senhor, ser desenvolvida. Eu oro para que o Senhor nos leve a outros níveis de fé. Eu oro por mim, eu oro por Cristiane, eu oro pelos supervisores, líderes de célula, líderes de ministério. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que servem nessa casa, Senhor, voluntários, discipuladores. Senhor, eu oro, Deus, por este povo. Leva-nos a um novo nível de fé. Leva-nos, Senhor, a crer em coisas maiores.
Leva-nos, Senhor, a um novo nível de fé, para crer que o Senhor vai nos dar um local próprio nessa cidade, que o Senhor vai nos dar, Senhor, aquilo que está, Senhor, já no teu coração, Senhor, virá à existência. Dá-nos fé para crer, Senhor, que centenas e milhares de pessoas serão alcançadas em Garanhuns através das células, nos cultos de celebração, famílias inteiras sendo convertidas, jovens, adolescentes, crianças, uma grande multidão. Dá-nos fé, Senhor, para crer que o CCA vai ser plantado em outras cidades, em outros estados, em outras nações. Pai, estica a nossa fé. Nós oramos para que não continuemos no mesmo nível, no mesmo patamar que nós estamos, mas crê para grandes coisas da parte do Senhor. E nós queremos também, como Raabe, ao ouvir falar dos grandes feitos, ela ouviu falar do que o Senhor tinha realizado, e ela cresceu em fé. E a tua palavra diz que ela foi salva porque ela creu. E eu oro aqui por pessoas também, Senhor, que ouvem a tua palavra e crescem em fé. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Vamos terminar dizendo: rompendo em fé. Rompendo em fé. Minha vida se revestirá do seu poder. Rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural. Vou lutar e vencer. Vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Antes de terminarmos, escolhe agora uma causa, uma área da tua vida pessoal agora, e aplica fé agora sobre isso. Pensa aí em uma causa sua, uma área da sua vida. Pode ser sua vida financeira, profissional, seu casamento, pode ser sua vida emocional. Pensa aí. Talvez seja uma situação que você tem que mudar. Talvez seja perdão que você tem que liberar. Abrir mão do passado, como foi pregado aqui domingo. Coloca agora. Aplica fé agora sobre essa situação. E diz: Senhor, eu quero crescer em fé nessa situação aqui, nessa causa, nesta área que eu estou agora colocando diante do Senhor. Exemplo: Senhor, eu aplico fé agora no meu casamento, que o meu casamento vai ser transformado. Senhor, eu cresço em fé para crer que eu e o meu cônjuge, nós viveremos o melhor de Deus, as promessas de Deus. E assim você vai confessando. Escolhe versículos da Bíblia e começa a confessar. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu aplico fé para ver toda a minha família convertida, para ver meu pai e minha mãe servindo juntamente comigo. Assim faça em diferentes áreas agora. Escolha uma e aplique fé agora. E diga: eu vou crescer em fé nessa situação. Eu não vou me manter no mesmo patamar, no mesmo nível de fé que eu estava antes dessa palavra. Eu vou crer, eu vou confessar. Agora olhe para mim. Escreva. Anote no celular. Escreva o que você quer ver. O que que você já está vendo com os olhos da fé. Escreva: eu estou vendo isso. Eu estou vendo essa mudança. Eu estou vendo essa situação sendo transformada. Escreva. Pegue textos da Bíblia, versículos, e aplique a essa situação. E você vai continuar orando e declarando, gerando em fé. E eu quero te dizer
a fé com obras, que a oração também é a fé posta em prática. Você vai ver as mudanças acontecendo. Amém? Então estamos terminando.